Boa noite a todos. São 20 horas e 1 minuto. Aguardei um pouquinho, estava passando um carro de som aqui. A Jesus Caridade fica bem no centro aqui de Cocal e as festividades de Natal, então está um pouco barulhento hoje. Então estamos mais uma vez reunidos, os trabalhos de quarta-feira da casa, com a exposição doutrinária, hoje com o nosso irmão Marco Antônio. Ele vem do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma. Então, antevéspera de Natal, vamos comemorar daqui a 2 dias, então, a vinda do nosso irmão maior, Jesus. Então, vamos iniciar elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Jesus, o nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga, trabalhadora, que nos ampara, nos assiste, para que possamos nessa noite ter um aprendizado com as palavras que o nosso irmão nos passará e que possamos então levar esse aprendizado, essas lições para a nossa vida e que possamos então evoluir um pouquinho mais, dar um passinho mais, subir um degrauzinho a mais na nossa escala evolutiva, a nossa evolução moral. Então, em pensamento, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair nas tentações, que assim seja. Como eu comentei, essa noite nós temos o nosso irmão Marco Antônio. Ele é do Chico Xavier, então vamos vibrar para que ele consiga passar a mensagem. Preparou muito carinho para todos nós. Marco Antônio, a palavra é sua. Boa noite. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Jesus e Caridade. É um prazer enorme estar aqui e ainda uma grande responsabilidade, como o Rogério colocou, próximo ao Natal. E Natal para nós é todo dia, né? Porque todo dia agradecemos a presença do Mestre, da espiritualidade maior, da vida, das oportunidades que temos no rumo daquilo que é a nossa meta maior, que é a felicidade plena. E esse Mestre nos inspira a cada momento. O mundo ocidental comemora, até com impacto bastante econômico, o Natal, mas para nós é a felicidade eterna de termos esta espiritualidade amiga que nos ampara, esta família evolutiva a qual pertencemos e esta alegria de estarmos inseridos neste momento ímpar do planeta Terra. Rogério colocou ali, né, que os amigos espirituais trabalham e a doação como ferramenta evolutiva, que é essa nossa singela fala, ele inicia com o trabalho. Quando olhamos o universo, o infinito, observamos que o movimento é constante. Não há nada estático na vida. Não há nada estático, mesmo na matéria que parece sem movimento, mas na verdade há o movimento dos átomos, o movimento que caminha eternamente para uma condição melhor. Neste exato momento, bilhões de estrelas estão desaparecendo em explosões cósmicas, dando origem a poeiras estelares que, com o passar dos bilhões de anos, vão se agregar, formando novos sóis e novos planetas e novas civilizações no processo infinito da vida. E esse Criador, nós chamamos de Deus por, ainda na nossa condição evolutiva, não compreendermos a grande dimensão, trabalha constantemente. Aqui na Terra, muitas vezes, o trabalho, ele lembra algo como ruim, como cansativo. Muitos de nós passamos a semana toda esperando o sábado e o domingo. Porque para nós trabalho significa esforço desnecessário.
mas é um grande equívoco. É o trabalho que nos impulsiona à evolução. Seja a evolução biológica, seja a evolução espiritual. E é nos dado a cada dia, a cada momento, a oportunidade do trabalho. E aqui o trabalho, obviamente, não estamos nos referindo ao trabalho do ganha-pão financeiro, né, da nossa sobrevivência no planeta, mas no trabalho evolutivo. E fazendo uma reflexão sobre isso, uns dias atrás, até pensando nessa palestra, abrimos esse singelo livro, Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, este que já estagiou em outros processos religiosos, depois conheceu a doutrina espírita e deixou obras magníficas, que ao deixar o corpo físico, através do Divaldo Pereira Franco, também nos deixa uma obra sublime, obra de inspiração, obra que nos leva à conexão com o Pai Maior. Mas abrindo ao acaso, naquele dia, caiu esta lição: Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam a nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia, sem jamais abandoná-lo. E muitos de nós, ou a maioria de nós, não para realmente nesse mundo agitado que vivemos, não para refletir sobre as oportunidades do trabalho, as oportunidades que a evolução nos dá. Neste momento que vivemos, com essa pandemia, aonde novas propostas se fazem, até perante a sociedade, muitos tiveram que parar, valorizar a família, olhar para si mesmo e trazer perspectivas que não seja a agitação, o contínuo externo, mas o aprofundamento interno. E isso é ímpar neste momento que vivemos. Estarmos na Terra neste momento, poder contribuir para as mudanças, nos traz responsabilidade e nos traz também muitos méritos. Quando nós olhamos o ser humano, ao longo do seu processo, sua caminhada, do ponto de vista biológico, nós temos há milhões de anos atrás, aproximadamente 100 milhões de anos atrás, o início da evolução biologicamente, enquanto hominídeos. Então, aquele, entre aspas, ser pré-histórico foi se desenvolvendo, há aproximadamente 40 mil anos descobre o fogo, já está 140 mil anos, perdão, já está com uma feição bastante parecida com o ser humano atual, e esse processo vai se fazendo. Por que milhões de anos de evolução? Fica a pergunta: qual será a nossa idade espiritual? Quantos milhões de anos teremos desde que, como essência divina, aprendemos por nós próprios, pelo nosso esforço, a chegarmos à condição em que estamos? Nós hoje, biologicamente, somos frutos desses milhões de anos de evolução. E espiritualmente, nós não sabemos. Emmanuel, num dos seus livros, ele conta que mesmo a espiritualidade, aonde ele vive, não tem ainda essa memória contínua do início, desde que se tornaram humanos. Isso se perde ainda no esquecimento. É muito distante, e mesmo almas nobres como essas ainda não têm plena lembrança desse passado longínquo. O que nos deixa bastante apreensivos por essa longa jornada que temos que trilhar. Quando olhamos para o nosso passado, o que é que ainda temos? O que é que trazemos em nós? O instinto de sobrevivência, de se alimentar, de se vestir, da sexualidade, da sociedade. Ou seja, nós estamos ainda muito próximos daquele hominídeo, ou já daquele Homo sapiens sapiens, primitivo, do que da nossa meta evolutiva, que é a angelitude.
Então, ainda estamos muito próximos do começo, mas olhamos o futuro e entendemos que cada passo que damos é um processo que se acelera. No Livro dos Espíritos, a questão 127, aqui temos a seguinte colocação: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Daí a espiritualidade responde: são criados iguais, porém não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Ou seja, a partir de um dado momento, a consciência, no seu estado evolutivo, ela tem percepção de si mesmo. A partir do momento que ela tem percepção de si mesmo, ela também percebe o outro. E é a partir daí que o livre-arbítrio se torna a ferramenta importante na nossa caminhada evolutiva. Porque tudo que eu faço para o outro repercute em mim mesmo. Esta é uma lei, é a lei da ressonância vibratória, é a lei do retorno, é a lei da ação e reação. E é quando nós adentramos a esta lei, quando nós somos impactados por ela, é que nós iniciamos esse crescimento. A rapidez ou a lentidão de caminharmos vai depender somente de um fator: a nossa vontade de crescer e aprender, o nosso esforço e a oportunidade do trabalho, e é sempre o trabalho, de utilizarmos tudo que temos para esta mesma caminhada. Na página 129, na questão 129, perdão, Kardec faz o seguinte questionamento: os anjos hão percorrido todos os degraus da escala, porque o que é que nós almejamos? Olhamos o que está mais perto de nós. Então, olhamos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo, são esses que nós acompanhamos no dia a dia. A gente consegue mais ou menos se espelhar, porque se espelhar em Jesus, se espelhar na grande espiritualidade, fica muito distante. Mas esses anjos, esses espíritos puros, nos guiam a todo momento. E nessa questão, Kardec, obviamente, que quer saber qual é o tempo. Esse anjo se tornou anjo como? E daí a espiritualidade responde: percorreram todos os degraus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, a partir do trabalho é que nós alcançamos lentamente, passo a passo, a nossa transformação. Nós somos os criadores de nós mesmos. Esperar que a espiritualidade maior vá nos transformar em seres melhores, isso não vai acontecer. O que a espiritualidade maior faz é dar-nos o caminho, inspirarmos as ações corretas, dar uma empurradinha, mas a caminhada é nossa. A inspiração no bem é constante. A escolha de aceitar esta inspiração é nossa. Por quê? Porque é um mérito. Quando nós fizemos um trabalho, qualquer que seja, que concluímos e olhamos aquele trabalho, nós nos sentimos com a consciência tranquila, fizemos a nossa parte, que bom. É a mesma coisa. Nós só vamos estar em paz conosco mesmo quando atingirmos o estado de angelitude a partir do nosso próprio esforço. No livro Voltei, o irmão Jacó, ele nos conta um momento onde ele está na espiritualidade maior, e ele já é uma alma que trabalhou no movimento espírita, Frederick Fingner, não me lembro agora o nome direito, mas que trabalhou pelo movimento espírita, enfim, na área da cultura também, amparou muitos artistas, enfim, economicamente foi muito bem sucedido, mas sempre envolvido nas ações do bem e sempre envolvido em divulgar a doutrina espírita ou a doutrina que leva à libertação da consciência. Chegando ao plano espiritual, ele se depara com uma condição
ele não tinha a luz própria que alguns seus amigos tinham. E ele fica muito incomodado com isso. Oh, mas como? Eu trabalhei tanto, eu não tenho essa luz, eu olho para esses aqui, e eles têm uma luminosidade natural e eu não tenho. E há um dado momento que ele é levado para uma recepção para ele mesmo, uma recepção feita numa dimensão bem acima daquela que ele estava habitando, né, pós-desencarne, e ele encontra espíritos amigos, amigos do passado, mas almas que já avançaram muito mais do que ele. Então elas tinham a luz própria, elas irradiavam aquela paz, aquela serenidade. Em dado momento ele se sente muito desconfortável, porque ele entendeu que mesmo com o amor, mesmo com tudo aquilo que essa espiritualidade maior proporcionava a ele, aquilo ainda não era o ambiente dele de fato. Ele precisava ainda galgar, por conta própria, desenvolver esta luz própria para que ele pudesse, então, no futuro distante, habitar de comum com essas almas que já o acompanhavam, mas elas já tinham atingido patamares maiores. E nesta mesma obra, já no final, ele já transformado no plano espiritual alguns dos seus conceitos que ele tinha na Terra, e em dado momento ele está caminhando e passa por ele, ainda na Terra, não me lembro, na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, algumas entidades que até o conheciam no plano físico, e elas começam a zombar dele, pois então, né, olha só, tu é igual a gente, tu é opaco como nós. E naquele momento, aquilo não o afetou. Pelo contrário, ele sentiu uma profunda compaixão por essas entidades, um profundo amor, e ele fecha os olhos e faz uma oração profunda por essas almas, pedindo por elas. E de repente ele abre os olhos e já não tem mais essas entidades ao redor dele, e ele vê uma luminescência. E daí aparece seu protetor, e ele agradece: muito obrigado por vir me ajudar nesse momento, por sua luz. E o protetor fala assim: não, meu filho, é a sua luz que desabrochou. Essa é a luz que vem da espontaneidade. Então, é essa luz que nós buscamos desenvolver, extrínseca ou intrinsecamente, mesmo quando nós vamos por caminhos desconexos, mesmo quando nós utilizamos o livre-arbítrio e nos comprometemos e nos amarramos em processos na lei de ação e reação, né, amarras kármicas que nos fazem retornar e ter que viver experiências que para nós são doloridas, mesmo assim, no âmago, essa luz que nos chama, essa essência divina que nos vem martelando e dizendo: prossegue, prossegue, não olha para trás. Se caístes, sobe. Se estás com dificuldade, supera. Nós estamos contigo, mas nós não podemos te levar. Você é que tem que alcançar esse estado, mas da nossa parte, fazemos tudo por você. E é assim que se dá o nosso processo evolutivo. Interessante que quando a gente fala em evolução, não é algo assim homogêneo. Nós somos criaturas, depois que atingimos a inteligência, desenvolvemos aptidões, nós somos como uma pedra bruta, uma montoeira de carbono que tem que ser lapidada, burilada, melhorada, até virar um diamante. Aquele diamante que também, na mão de um ourive, se transforma naquela pedra com 1000 facetas de brilho. E nós somos assim, nós temos, na verdade, várias potencialidades latentes que nós temos que desenvolver. Essas potencialidades, quando nós conseguimos desenvolver todas essas potencialidades de uma forma homogênea, é que nós podemos dizer que iremos atingir, então, um estado de paz, de consciência, de felicidade. Eu vou citar aqui algumas inteligências que nós temos que desenvolver, e desenvolvemos isso ao longo desses milhares de anos de evolução, e vamos aperfeiçoando, e, conforme nosso esforço, se acelera mais ou menos. A primeira é a inteligência intelectual. Esta é a inteligência mais fácil que tem, por mais que não pareça.
Quando nós olhamos, muitas vezes, uma pessoa simplória, que não teve os recursos econômicos para estudar, enfim, e muitas vezes podemos até achar que ela é uma pessoa mais humilde do ponto de vista do conhecimento. Não se iludam. Nós trazemos no passado conhecimentos incríveis, falamos diversas línguas que já foram mortas, aprendemos habilidades que estão latentes da nossa alma, mas que naquele momento, para aquela criatura, não deve se manifestar, porque ela tem que desenvolver outras facetas deste diamante bruto que vai se tornar aquela joia preciosa no futuro. E a inteligência é um dos dons mais simples e fáceis que desenvolvemos, por incrível que pareça. Quando nós olhamos um engenheiro da NASA, um físico tipo Einstein, um grande gênio, nós pensamos, nossa, mas esse é o lado mais fácil da evolução. É o lado do intelectual, é o lado do conhecimento. E muitos dos que nós conhecemos, que hoje estão vindo com uma roupagem de parcos conhecimentos intelectuais, podem trazer bagagem incrível que nos deixaria pasmos de quão inteligentes são. Mas que isso, se apresentasse agora, nessa presente encarnação, iria trazer problemas. Mas nós temos que desenvolver a inteligência intelectual. A outra inteligência já é bem mais difícil de desenvolver, que é aquela que nós patinamos e que vamos reencarnação em reencarnação fazendo a automimese. Mimese significa, num termo na farmacologia, quando um medicamento ele imita uma determinada molécula no organismo. Nós fizemos a automimese existencial. Nós repetimos aquilo que já fomos. Se eu já fui padeiro numa outra vida, eu vou vir com a tendência de ser padeiro nessa. E se eu fui alcoólatra, eu vou vir com a tendência de vir alcoólatra. Então, se eu fui sexólatra, eu vou vir com a tendência de ser sexólatra. E assim vai. Então, nós temos uma tendência para a genética, essa genética espiritual, de repetirmos aquilo que nós já vivemos intensamente no passado e que a gente tem que transformar isso. No Memórias do Suicida, há uma passagem aonde o escritor, Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, o pseudônimo que ele usa no livro, ele faz uma espécie de teatro, aonde ele entra num espaço e ele vive situações que ele vai ter que enfrentar na próxima vida, para ver se ele consegue reagir bem nessas situações. Então, por quê? Porque o passado está muito impregnado. E nós temos que avançar no futuro. Portanto, nós temos que viver o negativo que construímos para superá-lo. E é isso, desenvolver a inteligência moral. Inteligência moral é a resiliência, é a confiança, é o otimismo, é a paciência, é tudo aquilo que a nossa alma pulsa querendo e que muitas vezes nós emperramos por preguiça, por orgulho. Orgulho é um entrave moral muito grande pela vaidade. Bom, então, inteligência intelectual, inteligência moral. Depois vem a inteligência dos sentimentos, que ela é parecida com a inteligência moral. Ela é a superação daqueles processos ainda que nos fazem muito próximo daquele ser humano que vivia há 100 mil, 200 mil anos atrás, ainda preocupado na sobrevivência do seu pequeno núcleo familiar, com lições de morais ainda muito parcas, muito fracas. Apesar, e voltando aqui à literatura espírita, Universo e Vida, o Espírito Áureo, ele conta que quando a consciência ela já está num estado onde ela já saiu do nível animal e já está indo para as primeiras encarnações como humano, essa consciência ela estagia em determinados locais do espaço onde há treinamento exaustivo nessa consciência, do bem, do amor, enfim. Então, na verdade, quando essa consciência já vem nas suas primeiras reencarnações como humano, ela já teve toda uma formação, todo um aprendizado, toda uma exaustiva formação da bondade do Pai, do amor. Por quê? Porque o livre-arbítrio vai se manifestar. E todas as vezes que praticamos um ato que vai de encontro
ao nosso próximo, a consciência nos traz. Por que nos traz? Porque tivemos esse aprendizado. Então, superar as nossas tendências instintivas do passado é muito importante, né? A necessidade de sexo ao extremo, a necessidade de comer, de pensar só em comer, pensar em comida. Nós vivemos boa parte do tempo pensando em coisas muito básicas e que nós, mesmo no movimento espírita, não importa o movimento espírita é um movimento que vem de libertação, mostrando como funciona a espiritualidade maior, como é a evolução. Tem outros movimentos com outras propostas, mas todos almejam a mesma coisa, a melhoria da consciência. E como nós, nesta humanidade, hoje, ainda pensamos muito em sexo, ou em comida, ou na nossa vaidade, no nosso egocentrismo, no orgulho, na paixão, nos apegos, nós ainda não aprendemos a lição da doação plena. Então, desenvolver a inteligência dos sentimentos é o terceiro passo. O segundo, a inteligência moral. O primeiro, a inteligência intelectual. E, por fim, desenvolver um outro tipo de inteligência, que é a inteligência consciencial, e que ela vai abrir as portas da inspiração. É já um processo de vínculo com a espiritualidade maior muito mais profundo. Já é um mergulho nas paragens maiores, nas inspirações profundas, que nos fazem tomar decisões tão sábias e que vemos pessoas que são incríveis em várias áreas. Quando nós falamos na evolução, a evolução se dá na ciência, se dá na arte, nós vemos pessoas que criam mecanismos que mudam a trajetória de grupos populacionais inteiros para o bem, para a melhor. É isso, essa inspiração que se faz, e isso também temos que desenvolver. Quando nós desenvolvemos a inteligência intelectual, a inteligência moral, a inteligência dos sentimentos e a inteligência dos sentidos, quando nós, digamos assim, gastamos tempo, gastar não é bem o termo, né? Quando nós investimos em tempo para esse processo evolutivo, as portas se abrem muito mais. É a parábola dos talentos. Mais tu aproveitou, mais vai te ser dado. É isto que acontece. E daí, nós lentamente aprendemos a desenvolver aquilo que é o tema dessa nossa singela fala, que é desenvolver a capacidade de doar. Eu não conheço nenhuma alma, no que a história conta, de consciências evoluídas que não se doaram. Falar novamente em Irmã Dulce, em Madre de Calcutá, em Gandhi, em Chico Xavier, em Divaldo. Pode ver, a vida dessas pessoas é só doação. De várias formas. Quando nós olhamos grandes cientistas, Madame Curie, Pasteur, esses cientistas, eles deixaram de ficar com a família, eles deixaram de aproveitar a vida financeira que tinham e se dedicaram em laboratórios fazendo pesquisa. Mesmo nesse momento, centenas, milhares de pesquisadores estão trabalhando frente a essa pandemia, mas dia e noite, sem parar. Conheço alguns que trabalham em busca da cura, em busca da compreensão. Então, há várias formas de doar. Não é só o doar material, é o doar integral. E daí a nossa vida vai se transformando. Aquele passado delituoso que construímos, ele vai lentamente se desfazendo. Tem uma palavra, né, de Gandhi, um homem que ama, ele tem mais poder do que milhares de pessoas que vêm com ódio. É mais ou menos nesse sentido. Se nós construímos um passado de ódio, mas se hoje, quando desenvolvemos o amor, esse amor ele consegue ter dimensões maiores, que desintegra esse passado e a gente avança muito mais feliz, muito mais consciente, né? Existe uma situação chamada memória integral, que é aquela memória plena do nosso passado, e que ela vai lentamente se fazendo, como diz Emmanuel, que se lembra de 5, 6, 8 mil anos de reencarnação ou mais, e quanto mais o espírito evolui, mais esse passado se faz e mais a essência do futuro se mostra. Mas existe um tipo de doação que é bem simples, que é aquela doação que a gente pode fazer
a todo momento, que é a doação material. A doação material, ela abre portas do cardiochakra, do centro da emoção e do sentimento que se localiza próximo ao coração. Doar tempo naquele amigo, naquela amiga, naquela pessoa que está necessitada, doar ouvido para aquela pessoa que precisa falar muito. Continuando aqui. Doar sorriso, doar esperança. Tudo isso nós podemos doar. Tudo isso não custa nada. A doação é uma das ferramentas evolutivas mais fáceis que nós temos na nossa mão. E a doação material, ela também faz parte desse processo. Aprender a se desprender materialmente é aprender a ver a necessidade do outro. E talvez esse outro que nós estamos auxiliando, que nós não conhecemos, é o outro que foi nosso parente, nosso amigo, que nos auxiliou no passado. Esse outro, né, que se beneficia com um pouco que nós doamos, é aquele outro cercado de anjos guardiões, de espíritos amigos e protetores que nos olham com imenso carinho. Vocês imaginem uma mãe numa situação de muita pobreza, aonde você traz cesta básica, roupa, um brinquedo, né? Aqueles espíritos amigos dessa família, eles vão te olhar com imenso carinho. Então, será mais um grupo de protetores que nós vamos angariando. Aprender a doar é muito importante. A doação material é muito, muito importante. Todos conhecem a passagem do nosso Bezerra de Menezes, né, a vida que teve, enfim, vamos repetir, porque faz parte dessa nossa palestra, mas ele desencarna, o Bezerra ficou aproximadamente um mês de coma, né, de coma, obviamente, que aqui no plano físico, no plano espiritual, ele estava em dimensões maiores, né, em dado momento ele se acorda no plano espiritual, e a sua mentora o acolhe, e de repente leva para a janela, e aquela multidão alegre, feliz, o cumprimentando, e ele pergunta, mas quem são esses? Ora, são aqueles que tu ajudou, aquele que tu ajudou com comida, aqueles que tu ajudou com roupa, aqueles que tu foi no presídio, auxiliá-los a sair daquele presídio, aqueles que tu levou medicamento, aqueles que tu orou, são esses aí que estão aqui. E é isso que nós construímos, essa rede de energias positivas que nós vamos desenvolvendo, e a doação é muito importante. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página do... Deixa eu achar aqui. No capítulo, não saiba a vossa mão direita o que dá, não saiba a vossa mão esquerda, perdão, o que dá a vossa mão direita, né? No item 11, a beneficência. E aqui nós temos o bispo de Argel, Adolfo, né? Em 1861 ele deixa essa mensagem que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. A alegria de quem dá, sinceramente, tem esse efeito incrível. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhar a criatura às outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os sentimentos macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver a sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero.
compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Então, meus irmãos, já encerrando essa nossa breve palestra, vamos sempre lembrar de que nós somos criaturas multimilenares, multidimensionais. Temos o corpo físico, que é degradável, muito rapidamente se desfaz, mas temos um corpo perene, que é o perispírito, que agrega todo o nosso processo evolutivo e que constitui, né, a paragenética, a genética do plano espiritual nas nossas próximas reencarnações. Vamos lembrar que nós somos criaturas que estão na Terra para desenvolver inúmeras habilidades, inúmeras competências, né, inúmeras inteligências que vai fazer um homem integral, como diz Joana de Ângeles. E que é importante que nós venhamos a trabalhar em todas elas. Mas é importante que nós, na presente reencarnação, olhamos aqueles traços da nossa personalidade que são mais marcantes de bondade. E nós venhamos a investir muito neles, porque eles são o alavanca, né, a vela que nos impulsiona para frente. Ao mesmo tempo, olhar os traços que nos retardam e trabalhar neles, porque são esses traços que já vêm em muitas reencarnações nos impedindo de avançar. E trabalhar a doação. Seja a doação do tempo, seja a doação do sorriso, seja a doação de esperança, mas nunca esquecer da doação material, porque ela é muito importante. Então, é esta a mensagem da noite, lembrando do Mestre Jesus, que tudo nos deu, tudo. Nos deu o ensinamento, nos deu a meta, nos deu a luz e nos deixou a doutrina espírita. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Marco Antônio. Nós agradecemos essas reflexões tão profundas, praticamente uma aula de filosofia espírita, né? Essa visão da evolução do ponto de vista espiritual. Então, com certeza, muito produtivo. É uma palestra para assistir mais uma vez com bastante atenção. Então, muito obrigado. A gente vai, então, vamos dando continuidade, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, espíritos de luz, a equipe de Eurípides Barçanufo, que é o mentor espiritual do Centro Espírita Jesus e Caridade. Iniciamos pedindo pela magnetização das águas, que ali sejam depositados os remédios, os lenitivos, todos os fluidos benéficos. Vamos pedir também pelos nomes que estão depositados nas urnas, com os nomes dos encarnados e desencarnados, e também para todos aqueles agora que têm alguma intenção, alguém que queira colocar em intenção, que a espiritualidade amiga, de acordo com a permissão que Deus nos dá, pois só Ele sabe o que é melhor para cada um, que esses irmãos possam ser atendidos da melhor maneira possível. Vamos pedir também por todos os irmãos sofredores que estão sofrendo nesse momento, seja por doença, nos hospitais, nas clínicas, nos seus lares, nos asilos, orfanatos, como também para todos os irmãos que sofrem as dores da alma, aqueles irmãos que estão nos presídios, nas casas de correção, que estão solitários nos seus lares, que sejam também amparados, que sintam a presença de Deus, de Jesus, que sintam-se abraçados por Jesus. Pedimos também por aqueles irmãos que não têm um lar, que vivem na rua, muitos com dificuldades em vícios, que também sintam essa presença de Jesus, que sintam essa nossa energia positiva e possam então erguer a cabeça e retomar a sua jornada evolutiva. Vamos pedir também por todos os irmãos desencarnados,
que estejam precisando de auxílio, que essa luz do Divino Mestre também chegue a cada um deles. E vamos pedir também por nós. Vamos pedir por nós que sejamos abençoados, que sejamos protegidos, de acordo com a vontade de Deus, nosso merecimento e a nossa programação reencarnatória. Como forma de agradecimento, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, o pessoal que está em casa assistindo pelo Facebook, a palestra também vai ser disponibilizada no YouTube. Marco Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite, uma abençoada semana e logo, que possamos então ter a tua presença aqui numa exposição presencial quando retomarmos as atividades normais. Muito obrigado. Até logo.